Hoje é quarta-feira, muito boa tarde para você que acompanha o Notícias Agrícolas e é dia de Conversa de Cerca Podcast, mas uma edição especial com convidados no nosso estúdio, o Conversa de Cerca recebendo nomes importantes e para dividir a bancada comigo para a gente tratar mais dessa história e poder extrair tudo que a gente puder do nosso convidado Alexander Horta, chefe de redação aqui no Notícias Agrícolas, para a gente justamente fazer conexões importantes do agro de São Paulo com o agro do Brasil. Não é isso, Alex? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Carla. E a nossa missão hoje aqui é entender melhor o agro paulista, em que pé que está hoje o agro paulista e principalmente a conexão que existe hoje do agro paulista com o Ministério da Agricultura. E para isso, nosso convidado vai nos ajudar muito, Carla. É isso mesmo. O Conversa de Cerca recebe hoje nos nossos estúdios Guilherme Campos Júnior, superintendente federal da Agricultura do Estado de São Paulo, do Ministério da Agricultura, aqui nos nossos estúdios. Guilherme, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo, principalmente para trazer a trajetória do agronegócio paulista, nos ajudando a projetar o futuro por aqui. É realmente um prazer e uma honra ter o senhor conosco. Obrigada. Eu que agradeço, cara, pela oportunidade de estar aqui com o seu programa, poder falar um pouquinho do agro paulista, que é um agro fantástico, de um estado que é fantástico. E, Alex, nessa conversa de cerca tem tudo a ver, né? Tem horta e tem campos. Então, Estamos em casa, né? É verdade. E a gente estava justamente falando sobre a diversificação do agro paulista, mas acho que antes da gente falar sobre o estado, seria muito importante a gente fazer essa conexão com o Ministério da Agricultura e a importância de ter um profissional, né, Alex, com a experiência e com a trajetória do Guilherme, neste cargo atualmente, onde os desafios são grandes e as oportunidades também. Diga-se de passagem, Carla, o Guilherme está agora envolvido com o agronegócio, mas ele conhece várias áreas e inclusive áreas de conexão com o agronegócio. Você tem um currículo dele ainda? Tenho sim. Eu vou até abrir aqui, vou me valer de uma colinha, porque é uma experiência vasta. Então, o Guilherme foi vice-prefeito de Campinas entre 2005 e 2007. Ele foi deputado federal por 2 mandatos, 2007 e 2015. Ele foi presidente dos Correios entre 2016 e 2018. E ele foi diretor de Administração e Finanças do Sebrae São Paulo de 2019 a 2023. Ele assumiu a Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo em julho do ano passado, de 2023, e é, portanto, o atual representante do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui no Estado paulista. E justamente essas conexões todas sendo feitas aqui, né? Por isso a trajetória é tão importante do Guilherme. Muito bom. Guilherme, queria começar, se me permite, Fica à vontade, por favor. te perguntando o papel do superintendente, né? Como é que é esse trabalho do superintendente, a relação com o governo do estado e principalmente essa conexão com o Ministério da Agricultura? Bom, o superintendente, ele é a representação do ministro do Ministério no estado. É um para cada unidade da federação. A maior é aqui no estado de São Paulo, que tem a sede na capital, lá na rua 13 de Maio, e mais 10 unidades regionais. Valinhos pertence à unidade regional de Campinas, que fica ali no Lago do Café, ao lado da Lagoa do Taquaral, que é tocado pela Patrícia, que engenheira agrônoma, que tem uma capacidade fantástica e roda por toda essa região aqui. O Ministério tem como principal função a parte de fiscalização, a parte de fomento e a parte de representatividade junto ao setor. Tudo que é grande dentro da agricultura está aqui no estado de São Paulo. As principais entidades representativas, quer seja de produtores, fornecedores, empresas ligadas ao agro. O PIB do agro no estado de São Paulo é fantástico. É fantástico. O PIB do que representa a agricultura no estado de São Paulo, mesmo quando a gente coloca o estado de São Paulo industrializado, serviços, é de um tamanho que impressiona a todos nós. E São Paulo continua sendo o principal produtor de suco, principal produtor de açúcar, dos grandes produtores de café, acho que só perde para Minas Gerais. Café, só a majestade e o café, né? Tudo começou com o café, né? Sim. Aliás, a nossa região aqui de Campinas, onde a gente está agora, tem raízes no café, né? Os barões do café de Campinas. Eu, coincidentemente,
Sou vizinho de cerca de vocês aqui, porque eu moro em Valinhos. Verdade. E na área onde eu moro hoje, foi no passado fazenda produtora de café, no passado mais recente produzia figo e goiaba. E é um desenho muito próximo daquilo que acontece em toda essa região aqui, nesse cinturão de produção de frutas, que é algo que também é ímpar no Brasil. A produção de uva, de goiaba, de figo, caqui, pêssego, ameixa, tudo isso torna essa região a principal produtora de frutas do país, com duas características de estarem, uma delas será próxima ao maior centro consumidor, São Paulo e região de Campinas, e está próximo dos dois principais aeroportos do país para promover a exportação. A gente falava um pouco antes justamente de entrarmos no ar, que é alinhando as pautas, Alex, sobre essa importância que São Paulo tem e essa marca que o Guilherme nos trouxe, dessa diversificação do agro paulista que acaba sendo, né, Guilherme, um diferencial. Um diferencial e um combustível para que as oportunidades possam se equilibrar com os desafios e os obstáculos, não? Sem dúvida. São Paulo é único no Brasil em tudo aquilo que tem de potencial. Você tem a fruticultura, tem o grão, tem a proteína animal, tem uma piscicultura muito forte e tudo isso vem de uma diversificação em cima de uma tragédia que foi a crise do café lá no século passado, nos anos de 20, onde toda aquela italianada que veio para trabalhar no café teve que se virar. E no se virar foi achando alternativas. Ali começou, então, a mudança no perfil de produção da agricultura paulista. Sem dúvida. E isso alinhado a outro grande pioneirismo no Estado, que é a pesquisa agropecuária. Nós temos aqui o Instituto Agronômico de Campinas, que é a primeira instituição, a mãe de todas as instituições de pesquisa no setor aqui no país. E é um diferencial muito grande para a agricultura paulista. No caso do café, todas as variedades de café hoje plantadas no Brasil surgiram a partir das variedades desenvolvidas pelo IAC. Né? Exatamente. É um legado do IAC para todo o país. E além do café, a gente está falando de outras culturas importantes que também se desenvolveram ali, como a cana-de-açúcar, que hoje, né, a gente citou mais uma feijão. Quer dizer, o IAC é berço de Os cítricos, né? Os cítricos. Então, o IAC é berço não só também de boas oportunidades para São Paulo, mas de boas oportunidades para o Brasil. Isso. E a partir desse exemplo de sucesso, o governo federal, aí com um empurrão visionário de Alisson Palinelli, implementou a Embrapa, e a Embrapa é a grande responsável pela vitória do produtor rural brasileiro junto à agricultura tropical de Cerrado, que proporcionou toda essa revolução que o Brasil vem vivendo. Então, Guilherme, ter essa origem em São Paulo garante que o agronegócio que se estabeleceu aqui da forma como se estabeleceu e da forma como se estabeleceu também abre caminhos mais prósperos para que tudo que se discute aqui, tudo que se faz aqui, tudo que se produz aqui, chegue também como modelo, como exemplo para o Ministério da Agricultura para a gente disseminar para as outras áreas do Brasil de produção agrícola. Sem dúvida. As novas fronteiras agrícolas que foram desenvolvidas a partir dos anos 70 do século passado atraíram principalmente os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses e os paulistas. Todo mundo foi atrás das oportunidades que estavam surgindo. E a tecnologia desenvolvida aqui no Estado foi levada juntamente com esses produtores e sendo aplicada nesses estados. O nosso próprio ministro, o Carlos Fávaro, ele tem origem no norte do Paraná e foi para o Mato Grosso e lá fez a vida como se estabeleceu, com um grande produtor rural. A gente falou do IAC, mas São Paulo tem outros centros de pesquisas tão importantes quanto aí em outras áreas do agronegócio, né? Como é que está essa questão da pesquisa no estado de São Paulo e
durante muito tempo, a gente já falou disso como referência, mas e agora? O que está acontecendo com a pesquisa no estado de São Paulo? O IAC passou a sofrer uma concorrência muito grande da Embrapa na questão de poder contar com um plantel mais forte de pesquisadores. A Embrapa, por uma questão salarial, puxou muitos pesquisadores para lá. Mas, paralelo ao IAC, nós temos também o Instituto Biológico, temos o Instituto de Zootecnia, temos o Instituto de Pesca do Estado. Todos eles, temos o ITAL, Instituto Tecnológico de Alimentos, todos eles debaixo de uma grande agência paulista que cuida desse assunto, que é a APTA. A APTA que coordena todas essas instituições, estando debaixo da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que hoje tem como secretário um produtor rural da região de Presidente Prudente, meu xará, o secretário Guilherme Piai, que tem feito um trabalho muito vigoroso no sentido de estar colocando a agricultura do Estado cada vez mais forte. E os estados são os grandes responsáveis pela extensão rural, né? É a assistência na ponta ao agricultor. E a gente falava sobre a importância ainda de São Paulo, e a gente pontuou também a questão logística, né? Antes da gente tratar aqui de algumas culturas, a gente falou sobre a importância logística que tem em São Paulo pela sua localidade, mas pelos seus modais também, que estão ali bem estabelecidos. O senhor citou, inclusive, Viracopos como o aeroporto de cargas vivas do Brasil. Quer dizer, São Paulo também tem esse diferencial, né, Guilherme? E é uma logística integrada, né? Aqui a gente reúne todos os modais praticamente. Né? Você tem o modal aéreo, você tem o modal terrestre com rodovia e ferrovia, você tem o modal do hidroviário e tem o modal marítimo. Você tem todos os modais aqui no estado, todos eles integrados. A logística do estado de São Paulo é uma logística de primeiro mundo mesmo. E o que nos traz mais oportunidades quando a gente olha para esse cenário logístico bem estabelecido, integrado e diversificado, Guilherme? O que isso faz, ou melhor dizendo, o que traz de resultados efetivos hoje para o agro de São Paulo, para o agro paulista? Desde os motivos mais óbvios, né? Se consegue em menos tempo fazer o seu transporte, fazer o produto que está no campo chegar à mesa das pessoas mais rapidamente. Você tem menos perdas por má qualidade das estradas e dos modais. Você tem ganhos de escala, como você pega a hidrovia do Tietê no transporte de cana, é um diferencial que o estado de São Paulo tem. O transporte de grãos é um diferencial que São Paulo tem. Você já tem as ferrovias que por muito tempo ficaram em segundo plano, tomando uma nova relevância no transporte dessa mercadoria. O suco de laranja produzido em São Paulo não teria o mesmo valor se não tivesse a velocidade com que ele chega ao porto e do porto até o país para onde ele está sendo exportado. No final das contas, é competitividade do produto paulista. Sem dúvida. É competitividade por uma série de qualidades nessa malha que permite que o produto seja muito competitivo. Apesar das terras em São Paulo serem mais caras, mas as outras features, as outras qualidades que nós temos aqui na região, esse valor fica dirimido e você ganha no final da conta. O que vale é quando você passa o traço, né? Quando você passa o traço, quanto sobra é o que vale. Sim. E o perfil, Guilherme, do produtor aqui no estado de São Paulo? Você estava contando para a gente, até achei interessante, dessa transição, dessa mudança que foi acontecendo com o perfil do produtor no estado de São Paulo, que passa pela questão familiar mesmo, né? De divisão das propriedades, uma reforma agrária familiar. Como que deu certo. Eu sempre ouvi falar que a melhor reforma agrária que existe é a família, né? Você vai picotando, vai dividindo toda uma área que era de 1, passou a ser de 3, passou a ser de 9, passou a ser de 27. Por exemplo, uma progressão que vai diminuindo o tamanho das propriedades. E o que chama a atenção aqui em São Paulo e no Brasil
é uma nova geração de produtores rurais que está chegando extremamente bem formada. Formada nas melhores escolas, muitas vezes indo estudar fora do Brasil, trabalhando em grandes corporações e grandes empresas, trazendo todo um conhecimento que gera uma facilidade maior para a implementação da inovação, a implementação da tecnologia, vendo de uma maneira muito prática que a produção tem que ter resultado, não é produzir por produzir, é produzir com foco, com resultado, para ter um resultado financeiro no final que seja satisfatório. E isso é um ciclo extremamente positivo que só agrega valor e só gera cada vez mais riqueza. Por favor, fica à vontade. Estamos disputando para... Você também é visita, então eu tô... Tá bom. Dentro dessa linha, né, de agricultura paulista, perfil e entendimento do que é agricultura paulista, a gente já falou aqui, nesse pouco tempo que a gente está aqui, de duas condições importantíssimas aí que têm afetado o perfil da produção aqui no estado de São Paulo. A primeira delas, a questão da pressão imobiliária, né? Ou seja, o fato de existir essa divisão de terra, de uma virando duas, de duas virando 10, você tem em algum momento aquela pessoa que deixa de produzir para vender, para dar espaço aí para os investimentos imobiliários. Isso é um problema para a agricultura do estado de São Paulo? Isso pode, de alguma forma, complicar futuramente o desenvolvimento da agricultura paulista, na sua opinião? Quando você chega mais próximo aos grandes centros, sem dúvida, isso é algo que você tem que levar em consideração. Você tem que ter um planejamento urbano que dê um equilíbrio entre o crescimento da cidade e a preservação da atividade de produção agrícola, produção rural, e áreas de preservação, que também são necessárias. Um bom exemplo de como dar um tratamento mais amplo para essa disputa, porque tudo não deixa de ser uma disputa entre os vários setores, é a cidade de Louveira. O prefeito Stanislau Steck tem lá na cidade uma política que é aplicada, de incentivo à atividade agrícola, de incentivo à produção de água, que é um grande problema para a nossa região, e sem bater de frente com a necessidade de evoluir do ponto de vista econômico com as outras atividades, principalmente na área de logística daquela região. Então, tudo depende do bom senso e saber tratar e saber como dosar essas mudanças. Quando você vai para as regiões onde a extensão é mais latente, você não sente tanto esse problema. Mas próximo aos grandes centros, você pode perceber que isso daí é algo que vira uma verdadeira disputa. Um outro quesito, né? A gente falou da pressão imobiliária, é a segurança ou a insegurança jurídica de estar produzindo no campo hoje. Não é um problema só do estado de São Paulo, mas a gente vê isso acontecendo nas várias regiões produtoras pelo Brasil afora. Como é que resolve essa situação, Guilherme? Hoje, no estado de São Paulo, estamos tendo aí a oportunidade de ver uma regularização nas áreas do Pontal do Paranapanema, que sempre foi uma região de muito conflito, de muito litígio, e que agora, com essa sucessão de atividades que culmina com a entrega do título de posse, garantindo essa estabilidade jurídica, essa segurança jurídica, de um novo polo de investimentos na área agrícola para o estado de São Paulo. Dá para dizer que o Pontal está se tornando esse polo? Está se tornando. Aí tem uma grande parcela de contribuição o atual secretário, Guilherme Piar, que foi presidente do ITESP, que ajudou a acelerar esse processo, e o governador Tarcísio, que enxergou nessa segurança jurídica, nessa garantia ao produtor, ao dono da terra, ter a posse da terra, enxergou que isso seria uma pacificação e um momento que o investidor viria para colocar mais recursos e gerar mais produção naquela região.
Essa é uma característica muito forte também dessa gestão da Secretaria de São Paulo, mas também do Estado, do perfil do produtor, de buscar realmente garantir essa segurança jurídica, né, Guilherme? A gente está falando aqui de regularização fundiária, de titulação, mas se a gente olha para a questão do CAR, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, o produtor paulista também sai na frente, fazendo as suas declarações, cumprindo seus prazos, garantindo também, do ponto de vista ambiental, né, que tudo esteja cumprindo a lei, cumprindo aquilo que lhe é de direito, mas também de dever fazer para produzir com mais segurança, né? O produtor rural no estado de São Paulo e no Brasil, ele dá exemplos que o proprietário de terra em zonas urbanas, se você levar o que o produtor rural tem que fazer na sua propriedade para as áreas urbanas, isso aqui viraria uma revolução, né? Pegaria fogo. Se a gente fosse cobrá-los, né? O Código Florestal, o que foi feito, onde o produtor rural assumiu que uma parcela da sua propriedade vira área de proteção, e se fosse levar isso para as cidades, é uma verdadeira revolução. E o Código Florestal, que eu tive a felicidade, a honra de poder ter participado da sua aprovação, é um exemplo para o mundo. O que se faz aqui no Brasil, eu desconheço que em algum outro país do mundo tenha sido feito ou se faça algo parecido. É mais um fator de segurança também para a produção agrícola, no final das contas. Sem dúvida, sem dúvida. Você protegendo o meio ambiente, você garante que todo o entorno da onde tem a produção seja saudável. Você garante a perenização dos rios, combate ao assoreamento, você garante corredores que servem até de cinturões sanitários, e promove a vida silvestre também, que são complementares, não são conflitantes. O senhor falou sobre essa condição do Código Florestal, o senhor esteve nessas discussões, foram inúmeras as discussões. E hoje, quando se olha para essa lei, os especialistas falam, ela é boa porque ela não agrada nem ao setor produtivo, nem aos ambientalistas, ela tem um papel realmente de regularizar e regulamentar as coisas. Mas mesmo assim, poderia ser um pouquinho melhor aquela coisa, poderia ser um pouquinho melhor sempre sempre pode, né? Agora, mesmo assim, Guilherme, e você tendo participado dessas discussões, até brinquei aqui antes da gente começar, que é uma das minhas pautas favoritas, uma das coberturas das quais eu tenho mais orgulho assim, do Notícias Agrícolas, porque a gente acompanhou realmente minuto a minuto daquilo que estava acontecendo. O senhor falou, não existe em outro lugar do mundo. Mas por que o Brasil ainda é o país mais cobrado em termos de preservação ambiental, mesmo tendo ou estando sob o guarda-chuva de uma lei como o Código Florestal? Porque o Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo na imensa maioria das culturas. O Brasil é incomparável. O Brasil é imparável. O Brasil não tem para ninguém. Qual outro país do mundo que tem condição de ter 2 safras, já partindo por uma terceira safra? Não tem, não adianta. Pode vir do jeito que vier, que o Brasil vai sair na frente. Então o jeito de fazer o Brasil dar uma diminuída no seu ritmo é desqualificar. É dizer que é desmatador, é dizer que trabalha contra o que é o bom senso e o senso comum. Mas a gente consegue mudar aos poucos? Talvez seja um trabalho ainda de tempo, mas a gente consegue mudar isso, Guilherme? O senhor consegue enxergar que as discussões... Já melhorou muito. As discussões vão continuar evoluindo. O conceito da atividade do mundo agro de hoje em relação ao que era há 10, 20 anos atrás, já é outro. Tem toda uma consciência por parte de todos que o agro é muito importante. Não podemos confundir o produtor agrícola brasileiro, o produtor rural, com o agro troglodita, com aquele que vai, devasta. Não é, são 2 mundos distintos. Sim. Aquele ali é um bandido. Que é exceção, né? Que é exceção. Tem ministro que fala que 2% faz, né? E os outros 98% estão dentro, o que são? É tudo igual? Sim. A exceção não é a regra. Sim. A regra no Brasil é do produtor rural consciente, que quer fazer o seu resultado, quer fazer o seu trabalho, quer ganhar o seu dinheiro, preservando e aplicando as melhores técnicas na sua atividade. Muito bom.
Guilherme, olhando o agro paulista... Antes disso, só para terminar. Claro. Tanto se fala da questão do carro elétrico. Tanto se fala do carro elétrico. Você viu que agora nessas nevascas nos Estados Unidos, né, as baterias estão fazendo assim. Não tem mais carro. O carro não funciona. A bateria vai embora. O Brasil tem uma solução agrossustentável que é fantástica, que é o etanol. O etanol brasileiro é um exemplo para o mundo. Sim. O seu balanço de CO2 é positivo. Segura mais do que emite. Tem toda uma economia que gira em torno disso, gerando divisas para dentro do Brasil. E a gente não sabe valorizar. No frigir dos ovos, dizem muitos especialistas, que ele é muito mais preservacionista que o carro elétrico. Sim. E a gente não tem que valorizar isso? E, aliás, a responsável pela produção de etanol é a cana-de-açúcar, que é a cultura destaque aqui no estado de São Paulo, né? Sem dúvida. É a menina dos olhos do agro paulista e não só a produção de cana, mas a transformação, né? Exatamente. Açúcar, energia. Açúcar, energia. Agora, tirando o álcool do bagaço da cana. Segunda geração. Segunda geração. Não tem como barrar o Brasil. E o que está sendo aplicado cada vez mais com soluções biológicas para os problemas das pragas, com as soluções que são mais adequadas ao meio ambiente e que garantem uma produção, cada vez mais está sendo aplicado. Os fixadores de nitrogênio no solo, biológicos, toda essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida está sendo aplicada e vai ter resultado. O Brasil ninguém segura. E nós temos aqui no estado de São Paulo a principal faculdade de agricultura, de engenheiro, de agrônomos, que é a nossa Exalc. Exalc. Sim. Das melhores do mundo. Sim. E aí tem que se orgulhar muito. Fica lá em Piracicaba, na terra do 15. Mas fica lá em Piracicaba. Podia ser um pouquinho melhor, né, Guilherme? A gente falou, tudo podia ser... podia. Com todo respeito pela Piracicaba. Tem muitos amigos lá, mas o nhoquinho é duro. Vamos lá. E mais do que isso, o papel social do setor é muito importante, né? Todas as regiões que se desenvolvem ali em torno da produção agropecuária, elas têm índice de desenvolvimento humano diferenciado, geração de emprego, geração de divisas. Hoje mesmo foi questionada no Bom Dia Agronegócio sobre o agro que produz grãos, o agro que não coloca comida na mesa das pessoas, mas se está gerando emprego, né? Então, o entorno dessas regiões que estão crescendo em volta do agro... Como se o grão não fosse transformação, né? De comida. O grão é matéria-prima. Para produção de proteína. Proteína, um zilhão de coisas. Ou E a cana-de-açúcar. Quantos empregos, né? Vamos produzir milhares. hidrogênio. Pois é. As discussões... não tem fim. As discussões são muito boas, né? Muito bom. Guilherme, tem uma nova discussão no mercado que enfim, passa pela sustentabilidade, mas que é a questão do carbono, emissão de carbono e o papel da agricultura nesse aspecto, né? Como é que está isso aqui no estado de São Paulo? O que você tem acompanhado? E São Paulo vai conseguir correr atrás desse certificado, digamos, de sustentabilidade, que é o controle de emissão? São Paulo e o Brasil vão chegar lá. Eu vejo ainda, nesse momento, ainda está muito pulverizada. Ainda você não conseguiu uma normatização, uma simplificação de tudo isso que tem. Tem muita coisa se falando, mas na hora que você bota no papel, você não consegue ainda falar. É assim. É um processo que está em evolução e vai chegar lá. Mas o produtor paulista está preocupado com isso? Ou ainda não? Precisa conhecer mais? Acho que precisa conhecer mais. Eu vejo muito mais como uma iniciativa de investidores do setor do que uma iniciativa do produtor, né? Com oportunidade de negócio. E uma outra atividade que, já que você falou do CO2, é a atividade das florestas plantadas, né? A silvicultura no estado, que também é muito forte. Né? Celulose no estado é muito forte. É verdade. Você pega o investimento que foi feito ali em Lençóis Paulista, um investimento chinês ali fantástico, mudou a cara da região.
É o impacto social que tem o agronegócio nas regiões onde ele cresce e se desenvolve, né? É isso aí. Inevitavelmente. E sempre com um trabalhador mais bem qualificado, né? Eu ia questioná-lo sobre isso, Guilherme. Nós temos um gap aí de mão de obra qualificada, ou aqui em São Paulo, a gente ouve isso de outras regiões do Brasil, mas aqui em São Paulo, o agro está bem servido de profissionais, ou a gente está precisando estimular os jovens a buscarem... Eu não ouço uma grita que não tem. Uma grita que não tem. Eu ouço a reclamação que o que tem está custando mais caro. Está sendo valorizado. Todo mundo... Sim. O mercado vai se adequando, né? Essa questão da adequação da mão de obra, pegando o exemplo da cana. Pega o exemplo da cana há 20 anos atrás, nós vamos acabar com o cortador de cana. Ficar só com o processo de mecanização se não me engano, foi dado um prazo de 20 anos. Esse prazo diminuiu em menos da metade porque se mostrou que era muito mais interessante você implementar e deixando o corte de cana só para as regiões onde não tem a declividade adequada para a máquina. E na época o debate grande era em relação à perda de empregos, Isso. né? E que a mecanização ia acabar com a geração de empregos. Mas houve, na verdade, uma substituição dos empregos. E era um emprego de baixa qualidade, de uma atividade extenuante, uma atividade que não é confortável para ninguém conviver com aquilo. E você vê a realidade do oeste do estado, nas regiões produtoras de cana, na época da safra, o que tinha de problema nessas cidades. O problema social, Sim. de moradia, de saúde, de educação. Com isso, esse problema foi diminuído e foi mais bem equalizado. Isso é um processo, e eu imagino que isso se estenda para outras culturas também, né, Guilherme? Essa transformação da forma de fazer aquilo, da forma de fazer... a gente está falando de cana, mas da forma de fazer café, da forma de fazer citricultura. São Paulo também tem essas transformações, né, na sua história. A transformação que é no mundo, né? Não é só no setor agrícola, mas em todas as atividades. A mudança de como você faz e como você trabalha e o perfil dos trabalhadores para cada um desses setores. Cada vez mais qualificado, cada vez com mais tecnologia, com mais inovação sendo colocada no dia a dia das pessoas. Aqui mesmo, né? Sim. Aqui mesmo, mudou. E quanto que mudou aqui? Exato. Muito. Sim. Guilherme, vamos trazer o tema para uma condição mais pontual que a gente está vivendo esse ano, que é a questão da seca, da estiagem, enfim, comprometendo as safras pelo Brasil afora. E isso, digamos, interferindo na projeção, inclusive econômica, né, de participação do agro na economia brasileira. O fato de São Paulo ser mais diversificado nesse sentido, economicamente, pode ter um impacto menor essa questão aí da estiagem, ou da mesma forma que outras culturas estão sofrendo, as culturas do estado de São Paulo também têm aí a sua preocupação em relação à geração de recursos econômicos? Todo agricultor, todo produtor rural, a primeira coisa que ele faz quando acorda é olhar para o céu, né? Tem chuva, né? Tem chuva, vai fazer sol, vai ter vento. Agora tem todos os aplicativos que você tem o satélite na mão para saber como é que vai ser isso daí. E todo mundo ciente que o ciclo mudou. Sim. Está bem diferente. O impacto é em todas as culturas, mas pela diversificação, você tem impacto maior num, menor noutra, e isso dá uma diluída. Quando você está em uma ou duas culturas, o impacto fica muito mais acentuado. A diversificação, então, nesse ponto ajuda. Ajuda bastante. Nesse ponto e tantos outros, né? Quanto mais diversificado, menos suscetível você fica, mais rico é a sua produção. Mas alguma interferência a gente vai ter na economia, então? Sempre tem, né? Se não tem chuva, tudo é impactado. Todas as análises que a gente vem recebendo dos economistas, dos especialistas de mercado, já apontam que, de fato, a economia brasileira pode sentir o impacto dos efeitos do El Niño, né? De norte a sul do país, de alguma forma as coisas ficaram desreguladas. Que né? a verdade é que nós ficamos muito mal acostumados, né? Estava dando tudo certo nos últimos anos. Sim. Estava dando tudo Também certo. teve isso. Problema com os outros, mas pra gente estava tudo legal, né? E
Clima é clima, né? Uma hora ia chegar na gente. Uma hora falha. Agora, nessa temporada, Guilherme, que a gente sente aqui, apesar de uma quebra na safra de soja, por exemplo, São Paulo vai ter uma quebra considerável, e Mato Grosso, o maior estado produtor, uma perda também a maior do país está ali registrada. Os preços também estão muito pressionados. Na soja, por exemplo, a gente vai ter o produtor ou com uma margem muito estreita ou com uma falta de margem, né? Vai ficar descapitalizado de alguma forma. E o que a gente... É uma luta que a gente tem aqui no Notícias Agrícolas de trazer para o produtor essa busca que ele precisa ter de estratégias de comercialização, de planejamento, de olhar adiante e de tentar se proteger de momentos como esse. Como é que o senhor percebe o produtor paulista diante desses desafios de comercializar, de comprar bem seus insumos, de fazer bem as suas relações de troca, ali, de fazer bem a sua gestão? A cadeia de produção já é uma cadeia muito bem estruturada. Nós temos as cooperativas que são importantíssimas em toda essa cadeia, desde a compra do insumo até a comercialização. Já ajuda bastante. Já tem muita trade que faz isso também, desde o financiamento, desde a compra do insumo. Tem muito fornecedor de insumo que já faz o trabalho também integrado. Cabe ao produtor ter o bom senso e saber peneirar as oportunidades. E não tem muita mágica. Se você está muito alavancado, você vai estar também sujeito aos riscos dessa sua alavancagem. Se você está mais capitalizado, você tem mais condição de respirar, segurar um pouquinho para depois vender sua produção. Isso aí não tem muito o que está ensinando. Cada um sabe aonde aperta o calo, quanto que avançou, quanto que investiu, quanto que arriscou. E agora, no momento onde nem tudo deu 100% certo, você tem que ter o bom senso de saber se virar nesse processo. Em outros anos nós tínhamos quebra de produção, mas os preços, por conta da quebra também em outros países, a gente tinha, né, de soja, milho, trigo. E é um mundo cada vez mais globalizado nesse sentido. Sim. Não tem mais ignorância do que vai acontecer Exato. na África, aqui na Ásia. Todo mundo sabe de tudo. E a previsibilidade naquilo que vai acontecer é cada vez maior. Guilherme, o agro paulista tem horizontes claros definidos, que é aumentar a sua produção em determinada cultura, que é ampliar as suas exportações em determinada cultura. Hoje, a superintendência do Ministério, né, do MAPA, ou a Secretaria de Agricultura, elas trabalham com esses horizontes definidos, essas perspectivas vão se moldando aos perfis dos produtores do Estado. A questão do planejamento de produção, fica tudo isso centralizado em Brasília. Brasília que vê o Brasil, inclusive São Paulo. A Secretaria tem a visão do Estado e trabalha para que o Estado de São Paulo seja cada vez maior e melhor em todas as culturas onde ele já tem a sua presença. E os dois vão se conversando dentro de uma complementaridade, para que não se faça a mesma coisa as duas instituições. Aí, focando sempre no produtor rural, na produção, no frigir dos ovos, o consumidor brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aonde que está o foco, você acha, aí, para a agricultura paulista? O que caracteriza a agricultura paulista hoje? A competitividade. É muito competitiva. Com muita produtividade, muito antenada em tudo que acontece. Aberta às inovações? Muitíssimo aberta a inovações. O que tem de inovação no Estado de São Paulo, no Brasil, é uma grandeza. Uma revolução que está acontecendo silenciosamente e vai ser uma grande evolução, são os drones nas suas aplicações na agricultura. Cada vez mais. Tinha muita gente que tinha dúvida, gente grande que tinha dúvida a respeito do resultado dos drones nas culturas, que hoje já está vendo diferente, está querendo até participar de empresas para poder participar de um boom do mercado. E eu imagino que seja uma ferramenta eficiente e adequada ao tamanho das propriedades no estado de São Paulo, né? O drone é adequado a qualquer tamanho de propriedade. Depende do tamanho do drone, depende da aplicação. E com a evolução da tecnologia
da conectividade, você consegue ser muito mais assertivo e preciso naquilo que você tem que fazer. Você pode ser muito mais pontual. Às vezes, para você matar um foco aqui, você tinha que matar tudo que estava em volta. Aí, agora não, agora você vai pontualmente com muito mais precisão. Você trouxe uma palavrinha importante aí para nossa discussão, conectividade. Como é que está isso em São Paulo? Está bem, está muito bem. A conectividade garantida, No campo. garantida pelas principais operadoras é cada vez maior. É um processo que está sempre em evolução. O 5G no campo vai ter uma aplicação muito, muito importante. Sim. Muito importante. Vai fazer a diferença entre a produtividade atual e o futuro da produção, né? Não tenha dúvida. E cada vez mais. Cada vez mais. Essa é um caminho irreversível. No começo da nossa conversa, nós falávamos sobre defesa sanitária animal e vegetal. E caminha-se, ou, por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas já não há mais a necessidade da vacinação contra a aftosa em São Paulo, certo? Exatamente. Esse também é um ponto de destaque para o agro paulista, né, Sem Guilherme? dúvida. É um processo que começou há 20 anos atrás, acho que 20 anos atrás, que culminou com um evento em Presidente Prudente, onde foi pacificado a não necessidade de vacinação do rebanho paulista e São Paulo sendo aí selado com o estado livre de aftosa sem vacinação. É um diferencial para o produtor, é um diferencial para o preço da carne produzida aqui no estado de São Paulo. Mas no estado de São Paulo a gente ainda tem pelo menos 2 grandes desafios aí pela frente em termos sanitários. Gripe aviária e a questão do greening na citricultura. Como é que estão esses temas sendo tratados hoje? Qual é a atenção que eles merecem? A gripe aviária é total. O Brasil está conseguindo passar por um surto de gripe aviária, a influenza, no mundo. É um dos poucos países do mundo que não tem a presença da influenza nas granjas comerciais. O grande perigo, a grande preocupação são as aves migratórias. As aves migratórias que podem ser aí são um grande vetor e podem dar problemas para o Brasil. E o Brasil ganhou muitos mercados em função dessa zona livre da influenza. É o principal exportador de frango do mundo. Passou a exportar frango, inclusive, para Israel, foi uma grande vitória. O ministro Carlos Fávaro foi o ministro que mais abriu novos mercados no primeiro ano de governo de todos os ministros que passaram pelo Ministério. Se não me engano, 78 novos mercados foram abertos. Como Israel, a carne bovina para o México, que foi um grande feito. E isso se mostra um grande diferencial para o Brasil. Essa rigidez e mais que rigidez, essa consistência nas suas políticas de sanidade animal e vegetal. O greening já é um problema. Né? O greening já é um problema, já está presente aqui nas principais regiões produtoras de laranja, e é um problema porque ainda não se descobriu a solução que não seja a erradicação da árvore. Isso num momento onde o mercado oportuniza muito, né? Tem boas chances de mercado, de comércio. O mundo está precisando do suco de laranja do Brasil, mas a gente está com esse problema. Está com esse problema. Então tem o período de formação, até começar a produzir. E é um problema sério. Até porque a própria Flórida acabou perdendo o status de grande produtor de citros por conta do próprio greening, né? green. Flórida e Califórnia, os dois. E o Brasil tem essa característica. Já passou por um outro momento desse, né? Teve ali os seus bons resultados e passa por isso de novo. E essa preocupação de não ter uma solução no horizonte é angustiante, né? Sem dúvida. É muito
É muito mais que angustiante, é lacinante, né? Porque Sim. você vê sem ter remédio, sem ter alternativa do que fazer com aquilo que está ali, é difícil, é difícil. Daí, de novo, a história da pesquisa e a importância da pesquisa, né? Qual que é a solução? O senhor falou aí dessa questão dos pesquisadores do Estado estarem saindo daqui em função de novas oportunidades. Mas qual que é a solução que a pesquisa pode trazer ou que a gente pode ter para a área de pesquisa para que ela volte a ser representativa e importante e principalmente possa resolver esses problemas e esses gargalos? Especificamente da concorrência que a Embrapa faz com os institutos de pesquisa aqui no Estado, é garantir para o pesquisador que ficar no Estado o mesmo patamar de remuneração que ele tem na Embrapa. Basicamente é isso. Tem que ter um foco, uma visão estratégica para o Estado, que é importante ter pesquisa, e a pesquisa está aqui no Estado de São Paulo. Parcerias privadas seriam viáveis também? Também. Tem uma tese dentro de vários institutos que um modelo de ter o pesquisador só pela pesquisa não funciona mais. Você tem que ser um pesquisador por demanda. Vai. Você tem uma determinada demanda, você tem todo um foco em cima dessa demanda e colocando aí os recursos naquela direção. Muito bom. Guilherme, Em São Paulo tem a FAPESP, né, que é uma grande Financiadora, fomentadora, financiadora da pesquisa no Estado, não só da pesquisa agrícola, mas na pesquisa como um todo. Eu queria só, para a gente caminhar para o encerramento, né, entender como tem sido essa... O senhor é quase que uma ponte, né, entre o governo do Estado, o governo federal, o Ministério da Agricultura. Como tem sido essa evolução dessa relação do governador Tarcísio com o ministro Carlos Fávaro e esse olhar conjunto para o agro paulista, mas pensando no agro do Brasil? Como é que o senhor tem avaliado esse primeiro ano dessas relações e o início desse próximo? Eu sou o algodão no meio dos cristais. Excelente definição. Garantir que dois governos de duas vertentes tão diferentes possam estar caminhando na mesma direção num assunto que é tão importante, que é a produção agrícola brasileira. A defesa de tudo aquilo que é produzido aqui no Brasil, garantindo para o produtor mais remuneração, garantindo para o consumidor produtos melhores em preços mais baratos, justa remuneração e preço justo. E garantindo as divisas que o Brasil tem em relação a essa balança comercial. Se não fosse pelo agro, o Brasil está quebrado, né? Se não fosse pelo agro, o Brasil estava passando apertado. Ó. Sim. O agrodólar faz diferença. Sim, estamos irrigando a economia. Faz diferença. O agrodólar faz diferença. E cabe a nós exercer esse papel de evitar que picuinhas, problemas menores, possam se transformar em grandes problemas e afetar toda essa engrenagem. A tal polarização, né? Mas como é que foi esse primeiro ano? Deu certo? A gente tem que rebolar, né? Algodão, um fardo. Tem que rebolar. Sim. Tem que rebolar. Mas tá dando certo, graças a Deus. Temos uma excelente relação com o secretário Guilherme Piai, com o governador Tarcísio, e uma excelente relação com o ministro Carlos Fávaro, que me fez o convite para estar na superintendência, e com o presidente Lula. Todos grandes conhecedores da agricultura, do agronegócio, né, Guilherme? O Carlos Fávaro esteve em outros cargos, né, importantes, ele fez uma trajetória, é conhecedor. O Guilherme Piai, conhecedor. O Tarcísio, conhecedor da área, hoje governador, mas foi ministro, conhece do que estão falando, né? São grandes entendedores e pensadores das suas áreas, né? Sem dúvida. E tem o reconhecimento e a preocupação que aquilo que está dando certo não pode ser alterado. Motivado por questões políticas, né? Ou alterado por questões políticas, né? Mais que questões políticas, questões menores que fogem até da política. Né? Questões menores que não têm razoabilidade para serem colocadas na pauta. A gente tem que pensar o Brasil como um todo, como esse campeão mundial da produção, esse campeão mundial da produtividade, esse campeão mundial em vencer
toda uma agricultura tropical e de cerrado que há 50 anos atrás era impensável em se vencer. E o Brasil tem feito isso e é um exemplo para o mundo. O Brasil é show de bola. Viu? Se vai ser campeão de futebol novamente, eu não sei. Mas que vai ser campeão mundial em produtividade, em produção, em vários setores da agricultura, isso vai ser mesmo. E na proteína animal não tem para ninguém. Antigamente a gente tinha tanta dificuldade em falar que o Brasil era o celeiro do mundo, né? Hoje que a gente possa falar isso cada vez mais, porque não, o Brasil é o supermercado do mundo. Melhor ainda. É o supermercado do mundo. O celeiro do mundo, você está produzindo e jogando. O Brasil está vendendo produtos já processados transformados já aqui no Brasil, com a agroindústria no país e São Paulo sendo o destaque dessa agroindústria. Isso é fantástico. E eu sempre bato na questão da geração de empregos. Está gerando emprego, está gerando dignidade, está gerando comida no prato, educação de qualidade, profissionalização, tecnificação, tudo, né? A interiorização das populações, isso é tão importante, né? Bom, Guilherme. E sempre valorizando o produtor que tem consciência, Sim. o produtor que tem a sua responsabilidade assumida, em detrimento daquele que faz a coisa errada. Quem está fazendo a coisa errada, nós não podemos incentivar. Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Bom, Carlos, o Guilherme hoje ele está numa posição relacionada à agricultura, ao agronegócio, mas a gente conversou com ele antes de entrar no ar aqui e sabe que ele tem um projeto de vida aí, né, Guilherme, que liga duas paixões suas. E queria que você contasse um pouquinho desse projeto e que paixões são essas. Não deixa esse projeto de vida, não. Escrever um livro? Todo mundo sabe que eu adoro futebol, né? A gente soube aqui e inflamou a redação do Notícias Agrícolas. Eu tenho que ser um cara otimista. Quem torce para Ponte Preta tem que ser muito otimista. Eu sou santista, eu sei como é. Não sabe. Não sabe. Você não faz a menor ideia. Quem sabe daqui para frente você possa ter uma noção melhor. É verdade, acho que daqui para frente pode ser que... Por exemplo, o futebol tem uma ligação muito forte com toda a nossa região, tem uma ligação muito forte com as ferrovias. E uma ideia que eu tenho de poder ter uma oportunidade da vida, fazer um livro linkando, colando aquilo que tem futebol e ferrovia no estado de São Paulo. Quantas e quantas equipes de futebol nasceram das ferrovias? Dos colaboradores que fizeram as ferrovias, certo? Ou Também. não só? Então, não só. Eu tive em Paranapiacaba quando eu estudei jornalismo um tempinho, e um dos times mais antigos de futebol do Brasil, que eu entendo zero, mas era essa a história, era essa a pauta. O mais Carla antigo não tem pra ninguém, é Ponte Preta. Né? E aí cheguei lá, Guilherme, tinha isso. Não, mas a Ponte Preta fala que mas somos nós. Eu falei, olha... Mas ele não existe mais. Foi o meu argumento. Eu disse pra eles, olha, não tem mais. E a ponte tá lá viva. Não, veja bem não. Né? A ponte tá lá viva. Então, vamos colocar em prática, né, Alex, esse projeto. Ponte Preta é um time que nasceu da ferrovia. Você tem aqui o Paulista de Jundiaí. Você tem o Noroeste de Bauru. Você tem a Ferroviária de Araraquara. Incrível. Tem o Ituano em Itu. Tem o Bragantino em Bragança. Todos eles são filhos das ferrovias. Das ferrovias. E lembrando que a ferrovia teve grande participação também no desenvolvimento da agricultura. A agricultura. Né? A ferrovia no estado de São Paulo veio pelo café. A Mogiana é uma estrada de ferro do capital do café. Vai longe, certo? Dá mais de um volume desse livro. Dá mais de um volume. São várias edições aí desse livro. Hein? Dá pra gente fazer uma série. Muito bom. Guilherme, obrigado pela participação aqui, por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho dessa nova missão que você está assumindo agora, e principalmente sendo esse algodão, que é importante demais para o agronegócio paulista, essa ligação, né, entre a produção e a federação, o Estado e a federação, enfim. Muito legal o seu trabalho. Essa missão institucional que eu tenho para estar exercendo, é uma missão que faço com muito prazer, com muito gosto, para que haja essa harmonização.
famosa paz no campo, né? É isso. A Exato. paz no campo. A paz Exato. no campo, pegando essa deixa aí, e que o agro brasileiro possa ser cada vez mais esse destaque para o mundo, que é show de bola mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer aqui, uma grande honra poder estar representando o nosso ministro Carlos Favaro, que deixa um abraço para vocês. E vamos ver um dia se conseguimos trazer o ministro para dar um dedo de conversa aqui com vocês. Vai ser um prazer e uma honra recebê-lo. Com certeza. Né? Já estivemos com o ministro em outras ocasiões, quando ele ainda não era ministro. Agora estamos esperando como ministro. Guilherme, olha, o senhor é aqui de Valinhos. Que, aliás, está ele é em casa. santista como você. Ai, Coitadinho, graças coitadinho. a Deus. Coitadinho. Não estou só. Não estou só. Olha, Guilherme, o senhor está aqui em Valinhos. Por favor, sinta-se à vontade, está em casa aqui no Notícias Agrícolas, volte mais vezes. Novidades sobre o agro paulista, sobre a Ponte Preta, sobre o Santos Futebol Clube. As portas estão sempre abertas, é sempre bom a gente ter essa conversa de cerca. Esse podcast tem esse nome justamente para ter essa fluidez, essa boa prosa, para a gente continuar tratando de temas que são, às vezes, difíceis, mas que a gente precisa tratar de forma mais leve para seguir adiante, para seguir tocando. Mas você sabe que, indo no futebol, a despedida do Pelé do Santos foi no jogo contra a Ponte Preta. Não é verdade. É verdade, foi uma quarta-feira à noite. Olha aí, tá vendo? Primeiro tempo 0-0, segundo tempo o Santos fez 2-0. Pronto! E assim a gente encerra essa edição, esse E outra episódio. coisa, o grande sonho da vida do Pelé foi ter jogado na Ponte Preta, não conseguiu. Mas ele é muito grato à Ponte Preta, que deu essa oportunidade pro filho dele jogar na Ponte Preta, o Edinho. O Edinho, verdade. Olha aí. Jogador da Ponte Realizou, o filho que realizou coisa o sonho do pai. boa. Então vamos contar histórias. A gente vai fazer esse livro aí acontecer. Senhoras e senhores, o Conversa de Cerca neste episódio fica por aqui, mas todos eles estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, estão disponíveis no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts, clica no Conversa de Cerca, vai acompanhar essa boa prosa com o Guilherme Campos Júnior e todos os demais episódios que já estão lá disponíveis. Hoje com a participação especial de Alexander Horta, nosso chefe de redação. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais!